Olha, e o Ministério da Economia divulgou os dados sobre o mercado de trabalho no país. Em Sergipe, 1.457 trabalhadores perderam o emprego no mês de março. No acumulado do ano, foram extintas 597 vagas. A indústria e a agropecuária foram os setores que mais demitiram no mês analisado. Já o setor de serviços foi o que mais gerou emprego, 334 novas vagas. Sobre esses dados aqui de Sergipe e também fazendo um panorama no Brasil, eu converso agora ao vivo com o economista Rodrigo Rocha, que já está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. Bem-vindo ao BG Manhã, obrigado pela presença aqui com a gente tão cedinho. Nós estamos a poucos dias do Dia do Trabalhador e nada melhor do que falar sobre vagas de emprego, cenário do mercado de trabalho. De forma geral, como é que a gente pode avaliar o cenário, começando pelo cenário nacional? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O que é que a gente tem que entender? A gente passou aí por um momento de pandemia, e ainda está enfrentando essa pandemia, e isso tudo vai gerando dificuldades no mercado de trabalho. Então, com todas essas dificuldades, a gente ainda tem conseguido ter alguns resultados positivos. Em Sergipe, especificamente, a gente tem um saldo negativo que chama a atenção no mês de março, só que aí a gente tem que levar em consideração o que está dentro desses números. Quando a gente olha para esse saldo tão negativo de 1.400 empregos, mais de 1.400 empregos que a gente tem perdidos, o que é que a gente fala de emprego perdido? Admissão e demissão. A gente teve mais demissão do que admissão. Só que isso se concentrou muito em dois segmentos. Na indústria, em especial na produção de açúcar, que é uma produção temporária, e na agropecuária também na cana-de-açúcar. O que acontece? Você tem um período ali de colheita da cana-de-açúcar. Quando acaba essa colheita da cana-de-açúcar, você demite os trabalhadores porque não tem mais a necessidade e vai produzir o açúcar. Quando você acaba a produção do açúcar, você também demite e isso gera esse saldo negativo nesses dois segmentos. Mas quando a gente olha para os outros segmentos, apesar das dificuldades que a gente encontrou por conta da pandemia nesse começo de ano, a gente ainda tem um saldo positivo em comércio e serviços, que são segmentos que vão demandar da indústria, vão demandar de outros segmentos, e por isso que a gente tem uma boa análise desses números, apesar do número total ser negativo. Isso é muito importante. Eu quero lembrar você de casa que eu estou aqui com o WhatsApp do Balanço Geral na mão para você que tem alguma pergunta para fazer aqui para o Rodrigo Rocha. Pode interagir comigo, lembrando de dizer seu nome, sobrenome, a cidade ou bairro onde você mora. Estou com o celular na mão para ler a sua mensagem. Mas já falando sobre os setores, por exemplo, o setor de construção civil. No mês de março de 2001 foram admitidos, houve 923 admissões e foram desligados 880 trabalhadores. Isso aponta o quê no setor de construção civil? Olha, o setor de construção civil ele é um segmento muito importante para a economia e que a gente tem conseguido manter uma certa estabilidade. O que acontece? Entre admissão e demissão, o número vem se mantendo num patamar parecido, estável ao longo do tempo. Existe uma preocupação, e aí tem sido divulgado inclusive no nível nacional várias reportagens sobre o assunto, que é um programa que o governo federal tem do Casa Verde e Amarela para apoiar a construção de casas para pessoas que têm até R$ 1.800 de salário. Esse programa ele teve um corte por conta do orçamento, e isso gerou uma grande preocupação sobre o que vai acontecer nos próximos meses. O setor tem se preocupado com a questão de que pode ter demissão. Então a gente espera que essa situação seja resolvida para que a construção civil volte a gerar emprego, e é um segmento que tem muita importância para a economia porque emprega também, em especial, pessoas que têm uma baixa escolaridade e que têm dificuldade de se inserir em outros empregos. Por isso a importância do setor da construção civil, e a gente espera que ao longo do ano esse setor continue gerando saldo positivo. Isso é muito importante. Agora, em relação aos dados, no setor de comércio, em março de 2021 foram admitidos 1.816 trabalhadores e foram desligados, a gente tem um número de 1.559 trabalhadores. Esse, inclusive, o setor do comércio é um dos que mais oxigenam, né, a economia. Olha, o setor de comércio ele tem uma grande importância porque você consegue ali rapidamente sentir o que está acontecendo na economia. E com todas essas restrições, a gente tinha uma preocupação de que já no mês de março a gente tivesse saldos negativos em algumas atividades. Comércio era uma delas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem restrições na circulação das pessoas, restrições nos horários, no funcionamento, na lógica do comércio,
Você tem uma preocupação de que será que essas empresas vão conseguir vender o suficiente para cobrir os seus custos e manter os seus funcionários? Então, no mês de março, a gente ainda está tendo um saldo positivo e a gente está aí na expectativa do que vai acontecer nos próximos meses, que a pandemia seja controlada e a gente consiga voltar a uma maior normalidade dentro da economia. Agora, o setor de serviços, os dados apontam que houve aí a admissão de 3.437 trabalhadores no mês de março de 2021 e houve o desligamento de 3.103 trabalhadores. Então, houve mais admissões do que demissões, digamos assim. Mas ainda assim, o número de demissões é preocupante. Olha, quando a gente tem na economia esse movimento de admissão e demissão, é um movimento natural. Por quê? O que acontece? Uma empresa, às vezes, ela precisa mudar o seu quadro de funcionários por algum motivo. Às vezes, a equipe não está atendendo a necessidade. A grande preocupação é quando você demite e não coloca ninguém no lugar, não tem essa substituição. Porque aí o que a gente está vendo realmente é a perda do emprego. Aquela vaga de emprego deixou de existir, aquele posto de trabalho deixou de existir. Quando você tem essa movimentação, isso é natural do mercado de trabalho. E aí, no setor de serviços, também é um dado positivo. Esse saldo, ele vem muito do setor de saúde. O setor de saúde, ele tem movimentado muito a economia. E isso, o setor de serviços, a gente estava com uma preocupação muito grande, porque foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. Porque são setores, geralmente, que exigem movimentação de pessoas, exigem, às vezes, aglomeração. A partir do momento que você tem esse saldo positivo, isso é um sinal bom que a gente tenha uma boa perspectiva para a economia. Entendi. Em relação às dificuldades do trabalhador, quem perdeu o emprego agora, qual é a orientação? Muita gente perdeu o emprego quando a pandemia teve início, muitas lojas, por exemplo, fecharam, pequenos estabelecimentos que já estavam ruins, já estavam tentando ali sobreviver e resistir à crise que teve início no Brasil em 2015. Muitas lojas pequenos estabelecimentos não resistiram. Muita gente ainda não conseguiu recuperar um outro emprego de carteira assinada e partiu para o empreendedorismo. Qual a orientação para esse perfil de trabalhador? Tanto quem tem condição de empreender, tanto quem não tem condição. Olha, primeiro de tudo é a qualificação. A qualificação ela é fundamental para qualquer área que você já atua ou que você quer atuar. Se você perdeu o emprego em um segmento, mas quer continuar nesse segmento, você tem que se aperfeiçoar. Você tem que tentar identificar por que foi demitido. Será que foi uma questão pontual da empresa que estava passando por alguma dificuldade e por isso teve que demitir funcionários? Ou foi algum problema de alguma competência que você não tinha, alguma habilidade ou algum conhecimento que você não tinha e por isso teve que ser substituído por outro profissional? Essa análise é muito importante se você quer continuar nessa mesma atividade. E, infelizmente, muita gente acaba não fazendo essa análise e vai perdendo emprego, passando por vários empregos, sem descobrir o porquê dessa mudança tão significativa sempre na vida profissional. É importante essa primeira análise. Se você quer mudar de ramo, quer trabalhar em outra atividade, você tem que se especializar nessa outra atividade, buscar cursos, treinamentos, e hoje com a internet isso é muito fácil. Você tem vários treinamentos acontecendo virtualmente, inclusive gratuitos. É importante estar sempre atento às oportunidades que estão acontecendo. E, como uma última oportunidade que também é muito boa, é a questão do empreendedorismo. Muita gente acaba aproveitando, às vezes, o próprio valor que recebe ali na demissão, já organiza a vida, vê uma atividade que tem afinidade. Não adianta você querer investir em qualquer atividade porque alguém está indicando, essa atividade é boa. Mas se você não tiver afinidade, aquilo ali se torna um castigo na sua vida. É importante que você estude bem, entenda bem como funciona aquele segmento. Por exemplo, quem trabalha com bares e restaurantes, geralmente tem que funcionar à noite, finais de semana, não é todo mundo que consegue se adaptar. Por isso a importância de você entender bem qual é a atividade que você está e qual é a atividade que você quer empreender ou desenvolver ao longo da sua carreira profissional. O economista Rodrigo Rocha continua com a gente no estúdio e agora nós vamos exibir uma reportagem exatamente sobre a construção civil. O Rodrigo vai assistir com a gente. Além da crise provocada pela pandemia, o sindicato alerta que as demissões serão provocadas pelos cortes efetuados pelo governo federal no programa Casa Verde Amarela. O setor da construção civil é um dos que mais gera emprego no estado. São quase 19 mil empregos diretos e indiretos. Mas a decisão do governo federal em cortar o investimento de quase R$1,5 bilhão para 27 milhões no programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, deixou os trabalhadores da área preocupados com o futuro das construtoras. A redução de 98%
pode levar o setor a enfrentar uma nova onda de demissões. Muito desemprego e, além do mais, circulação de recursos dentro da sociedade. Com isso daí, prejudica os informais, prejudica as indústrias, prejudica aquele que fornece quentinha, prejudica aqueles, tanto do pequeno investidor industrial, de empresas prestadoras de serviço, como do maior que se tem. De acordo com o Fundo do Sistema Habitacional, em Sergipe, 21 empreendimentos com quase 5 mil imóveis ainda não foram concluídos e estão com contratos assinados. Segundo o engenheiro, o corte não atinge as obras em andamento, mas sim as futuras construções. Você quer comprar um apartamento. Eu quero lançar um empreendimento. Uma outra empresa quer participar de concorrência pública. Então você tem um preço que você entra. Quando a coisa já está em andamento, foge de sua alçada orçamentária e esse preço explode. Uma situação bem preocupante em relação aí à perda de empregos no setor de construção civil. Esses empregos são diretos, né, Rodrigo? O que acontece, você tem a associação da construção civil no país estimando algo em torno de 250 mil empregos diretos que poderão ser perdidos por conta desse problema, desse programa Casa Verde e Amarela. Além dos 250 mil diretos, ainda você tem algo em torno de 500 mil indiretos, ou seja, empresas que fornecem para a construção civil, que prestam serviço para a construção civil e acabam também tendo que demitir ou reduzir seus quadros de funcionários. Por isso a preocupação com esse segmento, e é um segmento que ele é estratégico para a sociedade, para a economia, porque ele gera emprego rapidamente. Quando você começa uma obra, no dia seguinte você já está ali funcionando, já está contratando pessoas. Por isso a importância de estimular esse segmento. No país inteiro está essa preocupação, não é só aqui em Sergipe, mas aqui em Sergipe a última estimativa que eu vi era em torno de 4 mil habitações para pessoas com até R$ 1.800 de salário que poderiam deixar de serem construídos. Isso é uma preocupação que a gente tem e a gente espera que essa situação seja revertida. É lógico que tem uma estratégia por trás de tentar organizar o orçamento do país. A gente teve aí ao longo das últimas semanas uma briga muito grande para fechar o orçamento do país, quanto é que o governo pode gastar, o governo federal, e isso acabou fazendo com que alguns setores tivessem cortes. Um desses cortes foi na construção civil, só que a gente está vendo aí o impacto que isso pode ter e a expectativa é que a gente consiga reverter essa situação. Haja fôlego. A expectativa tem que ser sempre positiva para que todos possam sobreviver bem e racionalizar esse momento. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação aqui. Um excelente dia. Um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham.